do trono, eu levei um tombo, mas voltei para falar sobre Jó, né? A gente está aí no 21º capítulo de Jó. A gente continua falando a respeito dessa trajetória aí de fé, essa trajetória de persistência, de coragem, de amor, né? De grande me derrubada aí, mas eu volto com força, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Esperando o Marcelão aí entrar. Coragem, minha alma, ser forte coração, ele não tarda, ele não tarda. Mas eu falei oi para todo mundo, o Esperarei. Instagram me derrubou. Foi? Falei, Deu um tombo. deu um tombo. Deu Não, tempo nem de pedir desculpa pelo atraso. não deu Desculpa pelo tempo. atraso, eu estava mexendo no aplicativo da leitorinha e perdi a noção do tempo. Foi, né? Acredito. Foi. Tava lá, mexendo no Acredito, aplicativo da leiturinha. acredito. Sei por quê. Mas enfim, estamos de volta. Estamos de volta com Jó 21. Como é que você sabe que é Jó 21? Porque não é 22. Então tá bom, né? Ué, Porque ontem foi 20, né? é. Ontem E foi amanhã é 20, 21. então, né? Amanhã é 22, né? 21. É 22, amanhã é 22. Então tem isso tudo de observação? 21. Meu Deus, isso tudo de observação. Vamos passar o dia aqui hoje em Jó? Ah, não, que eu tenho que fazer uns planejamentos aqui, não dá não. Então tá bom. Então, estou sentando o dedo no aviãozinho enquanto o Marcelo faz um follow-up. Não gosto de fazer follow-up. Olha só, ontem, sentado no sofá, começou a falar o seguinte. Me obrigo a responder segundo o meu entendimento, segundo o que eu entendo e segundo o que eu tenho de experiência, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido. Eu já ouvi o que você falou e o que você falou me ofende. Ele falou isso ontem. Já ouvi o que você falou, o que você me falou me ofende. E essas suas repreensões são um insulto, mas eu vou dar uma resposta certa para você, ele disse. Né? E aí a resposta certa de Zofar foi: fique no sofá. Mais ou menos por aí. Falou tudo que ele tinha dito lá no 11, assim como o outro amigo, né? Bildade, falou tudo que tinha falado no 8, Exatamente. mas sem nenhuma esperança, tipo, O não que, há esperança. o que mais me chamou a atenção do ontem foi essa questão dele estar se referindo ao passado honroso de Jó e dizendo que esse passado honroso foi a questão do... Estava vendo um vídeo seu hoje, no propósito, falando sobre o ser, ter e fazer. E aí, ele falando exatamente... Ele está falando exatamente sobre... Jó, você colocou em primeiro lugar o ter. E aí, como você colocou em primeiro lugar o ter, você alcançou o ter com iniquidade. E por isso que foi retirado tudo de você. Porque você não foi correr atrás do ser e fazer primeiro. E aí, por isso que você tombou. E ele está dizendo isso pela experiência que ele tem de vida, de ouvir e ver as pessoas e os antepassados e assim por diante, né? E aí ele reforça sempre isso, amedrontando o Jó e dizendo: olha, se você continuar nessa vibe aí, o seu caminho é ruim, a porta é estreita, né? E gera crença a respeito de um monte de coisa. O que é crença, Marcelão? Crença é só... Eu gosto de explicar a crença como crença é aquilo que você acredita e não tem dúvida. Não tem dúvida de que é assim, dessa forma, pronto, e acabou. É isso que eu acredito que é crença. É o que eles fizeram. E aí, o que acontece? O que ele... tanto isso, Quando tá você tanto na não se cabeça. permite nem ter outro conhecimento ou outra teoria a respeito de um assunto. Ou outra Você opção. simplesmente Exatamente. acredita naquilo. Não Exatamente. existe outro ponto de vista, não existe outra teoria.
É só aquilo que você É tipo acredita e aquela pronto. música do Raul Seixas, né? Que fala, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela É. velha opinião formada sobre tudo. Então é ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem eu sou. Se hoje eu te odeio, amanhã eu tenho amor. Então, assim, é muito importante a gente entender que, cara, essa é a grande sacada do livro de Jó inteiro. O que está trazendo para a gente a memória é justamente isso. É se a gente decide viver por princípio ou se a gente decide por, por regra, Por teoria. né? Por teoria, por regra. E as regras, elas não atrapalham. Marcelo, sei que você está dizendo que é para eu quebrar as regras. Eu estou dizendo isso, não. Eu não estou dizendo que é para Até você. Jesus Cristo não falou isso, né? Jesus Cristo, quando falaram assim, então não existe mais lei, Jesus, ele falou, não. Eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumpri-la. Eu não vim Exatamente. tirar a lei de ninguém. Exatamente. Mas eu vou curar no sábado. Mas eu vou curar no sábado. É. Porque eu não acho que seja Então, o que viável que ainda está alguém fique acima de tudo? esperando O que até a Jesus, segunda-feira, né? Jesus Cristo disse nessa palavra assim, exatamente assim. O importante é que o propósito esteja acima de tudo. E qual é o seu propósito? O seu propósito, né? Tá ligado? É simples assim. Eu E não foi te isso ouvi, Marcelo. que a Você gente pode ontem. Você lembra da repetir? tarefa de ontem para perguntar para o pessoal se o pessoal fez? Eu não ouvi desde o início o que você Você lembra falou. da tarefa de ontem para perguntar? Sim, antes O disso que eu você estava falei? falando alguma coisa, só que eu não consegui ouvir. Não, foi isso mesmo. Falei mais nada não. Falei Então tá bom. de Jó, não foi não? Falei do que mais? Falei da crença. Falei da crença. Você já creu? Ouvi. Hum. Então, eu falei sobre isso. Presta Então tá atenção, bom. rapaz. Tô falando. Não, é porque não, o áudio ficou sem áudio mesmo. Ah, entendi. Mas tudo bem. Então tá bom. Vamos pro de hoje? Bora. A tarefa. O pessoal fez a tarefa? Qual era a tarefa Ah, mesmo? então. Foi isso que eu perguntei. Foi isso que eu perguntei. Você lembra qual é a tarefa? A tarefa, lembro. Qual é? Você Era se anotou? despir, né, diante do Senhor e pedir perdão a Ele por tudo, qualquer Pelas coisa, coisas até né? que a Fazer gente como não o vê. Levítico fala. O que tá Até oculto, né? aquilo que está em oculto, que eu não sei se é pecado, que Ele me revele, e aquilo que eu nem que eu desconheço, que ele me perdoe. Isso aí. Aquilo que eu esqueci de pedir perdão, que Ele A me gente fez junto perdoe. na oração de encerramento, a gente já fez junto, não foi? Essa tarefa. Mas é importante que as pessoas se coloquem, né? Em É, particular e conversem com Deus e se posicionem, né? É importante é. para No que secreto, Deus escute. no secreto, Deus habita no meio dos louvores e no secreto, ele ali naquele espaçozinho que você coloca todas as vezes, você pode reparar, todas as vezes que você o direcionar as pessoas. Tá sendo. Não tá me ouvindo mais? Nada, Agora tô. nada. Agora tá? Agora tô. É impressionante como na palavra do Pai nós vemos todas as vezes que alguém institui. Eu acabei de chegar. As duas primeiras coisas que faz é procurar água, aí institui um poço.
e um altar para adoração a Deus. Então, é água, necessidades básicas e de segurança, segundo a pirâmide de Maslow. Necessidade básica, beber água, comer, fazer cocô, xixi, e de segurança Segurança, Deus, para não, né? pai pra... Deus para... Proteja em um lugar, Senhor. Eu não ando com ele, eu tô lascado. E é isso que são os princípios, né? Isso que são os... Isso quer dizer, isso é o princípio, ele é feito por amor. Quando você faz o altar por amor ao Pai, não por medo, por obrigação, porque eu preciso fazer, senão ele me castiga, tá lascado. Tá lascado. Entendeu? Antes não fizesse. Antes não fizesse. Vamos lá, 21. 21. Jó responde. Jó responde sentado no bar. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência. Para aí, rapidinho. Uhum. Primeira coisa que Jó fala é muito importante. Ele chega e fala para eles assim: olha, pelo amor de Deus, vocês não estão me ouvindo, né? Então, assim, quer conversar comigo? Aqui mesmo. Se vocês querem conversar comigo, a primeira coisa que vocês fazem é abrir o ouvido aí, porque tá difícil. Tá difícil essa comunicação. Vocês estão de verdade aqui, porque se vocês... Eu acho que vocês não estão aqui não, velho. Né? Eu acho, eu tô achando assim. Eu tô achando, só por achar mesmo. Vocês não estão me ouvindo, não estão me dando atenção. É só um achismo. É só um achismo mesmo. Não é um achismo de não achar. Não tem evidência nenhuma isso. É sem evidência. Eu estou perguntando sem evidência, eu estou perguntando prova. Eu só estou perguntando assim porque me veio no coração a vontade de perguntar. É só por isso que eu estou... Né, Cláudia? É, tipo isso. Estão me ouvindo, né? Não, não é. É porque ele está percebendo que não estão ouvindo ele, velho. É assim, ó. Não estão me ouvindo. E aí ele fala assim, ó. Ele fala assim, sabe o que ele chama a atenção? Eu acho ótimo. Que ele... Eu vou do 1 ao 6 e depois a gente discorre. Ele fala assim, ó. O melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção. Não é nenhum ser humano que eu me queixo. E é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para... porão a mão na sua boca, fechados. Quando penso no que aconteceu, eu fico perturbado. E o meu corpo todo treme. Jó está dizendo assim, ó. Jó está dizendo assim, ó. Vocês não estão olhando para mim de verdade. E aí, velho? Sou eu, Jó, o amigo de mim. Vocês lembram de mim, o amigo de vocês? O que aconteceu? Eu perdi 10 filhos. Tá entendendo? Para vocês estarem aí com essa acusação toda em cima de mim. Cadê toda aquela compaixão dos primeiros 7 dias que vocês ficaram calados, rasgaram a roupa, se vestiram de pano de saco e foram verdadeiramente, geraram compaixão com a minha situação, com o que eu estou passando. Quando vem à minha memória aquilo que me aconteceu, o meu corpo todo treme, eu fico perturbado. E vocês estão ele não consegue só dizendo que eu vou para o inferno, só dizendo que eu estou errado, só dizendo que eu sou orgulhoso. Lembra, sou eu, Jó, seu amigo. Sou eu, seu amigão, aquele que, sabe, tá ali, velho. Olha para mim, verdade. Ele só faltou falar assim, olha para mim como Deus olhava, porque hoje em dia eu estou sentindo que ele não está olhando mais. Ele vai falar isso lá no 22, no 23, no 23.
No 23 ele vai falar. Jó vai falar um pouco sobre isso no 23. Tá, ele tá praticamente implorando um pouquinho de amor, né? Gente, siga o mandamento da Bíblia, amar ao próximo como a ti mesmo, né? É, Por favor, exatamente. é só isso. E ele começa a perceber que, assim, os amigos dele estão querendo só o mal dele, cara. Tipo, ninguém ora comigo, ninguém fala comigo, Sabe ninguém. aquela Não, expressão, gente, sabe aquela pra expressão falar sério. que diz assim, quando a gente tem um amigo igual a você, a gente não precisa de inimigo? Eu acho Tipo que é tipo isso. isso que ele está se sentindo, né? Então vamos lá, olha só, eu vou do 7 em diante agora, do 7 Nada, até o Nubia, vocês que são lindos demais. Vocês que são lindos. 7 a 16, tá bom? Jó continua agora. Por que será que os maus continuam? Têm Tá filhos ruim e seu netos, áudio, hein? vivem para vê-los bem crescidos. Oi? Seu áudio tá Oi? cortando muito hoje. Seu Tá, áudio então tá lê tu. cortando muito hoje. Aqui. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. A sua casa tem paz sem temor, e a vara de Deus não o fustiga. O seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa, e alegram-se ao som de flauta. Termina aí? Ixi, acho que caiu dele lá. Você vê aí, vou ler mais aqui, vou chegar até onde eu iria ler. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz. Descem à sua sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-me de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Olha só, isso é muito importante, porque o que Jó está falando? Jó está falando completamente ao contrário do que ele faz, está falando, perdão, Zofá está falando e do que Bildade está falando. Jó está falando que o que ele vê dos ímpios, o que ele percebe dos ímpios, é que eles têm crescimento, eles desenvolvem, eles vivem em paz, eles não têm nenhum problema de vida, e ao contrário do que Zofá está falando. Então ele questiona isso, ele fala assim, como é que pode, entendeu? Você está falando que eles não prosperam se eles prosperam. A palavra de Deus diz que a chuva cai tanto no terreno do ímpio, quanto no terreno da pessoa que serve a Deus. Então, se vai chover na sua terra, vai chover também na terra daquelas pessoas que são ímpias. Isso é natural. Então, mas meu pai costumava dizer o seguinte, que o diabo não bate em cachorro morto. Ele não bate em quem não está fazendo mal para ele, para quem não está prejudicando ele de alguma forma. Então, o ímpio, às vezes, não está apanhando, não está acontecendo nada com ele, porque o diabo não está preocupado em mantê-lo fora do projeto de Deus. O diabo está preocupado em se está tudo bem, se o ímpio está bem, ele não vai correr atrás de procurar a Deus. Ah, está tudo bem comigo, está tudo ótimo, então estou seguindo o caminho correto. Mas se ele começa a bater no ímpio, se ele começa a fazer o ímpio não prosperar, se ele começa a brigar com o ímpio, ele começa a dizer assim, não, tem alguma coisa de errado na minha vida, eu tenho que procurar a Deus. E então, Jó está colocando ali, até o 13, que ele percebe que essas pessoas ímpias vivem em paz. Que elas não têm esse tipo de tribulação, elas não têm esse tipo de sofrimento que ele tem. Então, assim, não é bem assim. Ele está falando, não é bem assim que o ímpio não passa por dor, que o ímpio não passa por ou que o ímpio passa por dor, que o ímpio passa
por aflição, entendeu? Você está me vendo? Tô te vendo e tô te ouvindo muito bem. Você me ouviu? Eu não estou me vendo. Sim, eu não estou me vendo. Mas tu tá aparecendo, tá bonitão de preto, tá barbudo, sua mão entrou na frente, agora tá sacudindo a tela. Saiu. Eu achei que não gosta mais de mim, não. Então, assim, a palavra de Deus diz que chove tanto na sua casa quanto na casa do ímpio. O que acontece? Olha só, se você volta lá em Êxodo, né? Você volta na saída do povo do Egito, aí você vê o seguinte, que quando o Senhor mandou a praga para os ímpios, ela não pegou na tenda dos israelitas. Por que não pegou na tenda dos israelitas? Porque não havia um propósito para isso. Deus, na verdade, estava querendo mostrar a Faraó que Faraó estava sofrendo, que Faraó estava passando por aquela tribulação, porque ele não estava deixando o povo sair do Egito. Então, por isso que aquela praga pegou só lá no Egito, entendeu? Ela não pegou nos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel foram para o deserto, eles passaram por problema, eles passaram por tribulações. O Egito já estava lá, livre de Israel, entendeu? Uhum. E não conta nem a história de lá. E aí o que acontece? Ele pega, sai do Egito e passa por toda essa tribulação. Por que ele passa por essa tribulação? Porque tem um propósito, para que haja aprendizado, para que haja correção, para que haja prosperidade, para que eles sirvam verdadeiramente a Deus, dentro do propósito de Deus. Então Jó está posicionando ele assim que não é desse jeito que ele está colocando, né? Realmente, aqueles que fazem coisas erradas, eles vão pagar por isso, vão colher o fruto do seu pecado, sim, sem dúvida disso. Mas não é só o ímpio que passa por luta ou tribulação. O ímpio, muitas vezes, ele nem passa por esse deserto que você passa, que eu passo, que Marcelo passa. Por quê? Porque o diabo não bate em cachorro morto. Ele não bate em cachorro morto. Então, eu vou ficar aguçando alguém para procurar Deus. Se ele não está procurando a Deus, ele está bem. Ele está indo para o caminho que o diabo quer. E é isso que Jó começa a falar até o 13. Bah, você disse que colocou em vermelho. Diga aí o que você quer dizer de tão... Eu até fiquei com medo. Continua não aparecendo para mim. Mas tudo bem, não tem problema. Eu Mas não você estou tá aqui, aparecendo, tá bonitão. estou aqui para ser ouvido. Olha só, o Jó volta nessa parada de se comparar, né? Ele está se comparando aí, como você estava falando, às pessoas que não sofrem, as pessoas, os cachorros mortos, né? Que quem não dá resultado é cachorro morto. Morto não gera Volta sim, a gente vai ficar te aguardando aqui. morto não gera resultado, Fruto, fruto, não gera exatamente. fruto. Então, A então palavra de ele Deus diz, né? continua. A árvore que não gera fruto. Você apedreja uma árvore que não gera fruto? Você vai tirar uma manga lá? Pra quê? Se não tem manga. Tem manga. Então é isso que a gente precisa prestar atenção, trazer para a nossa realidade, para trazer para a nossa vida e para o nosso dia a dia. É a gente entender verdadeiramente que se eu estou sendo perseguido, estou no caminho certo. Se eu não estou sendo perseguido, se eu não estou tendo dificuldade, se eu não estou tendo, é porque tem alguma coisa que tem uma parada errada aí nesse processo. E pare de focar naquilo que você não tem. Pare de focar na vida dos outros, na grama dos outros, na grama do vizinho, certo? No que você não tem, ao invés de focar naquilo que você tem. Pare com isso. Seja grato pelo que você tem e projete alcançar aquilo que você deseja. Mas não fique enraivecido ou insatisfeito porque você quer algo e que os outros têm e você não. Né? É isso que eu coloquei em vermelho.
É. Você está Jó, travando. ele tá ali falando o que ele quer falar sobre o que está afligindo ele, do que tá. E ele não quer ser acusado pelo que está acontecendo na vida dele. Ele quer ser acarinhado, ele quer ser abraçado, ele quer ouvir uma palavra de conforto, entendeu? E ele não tem isso em nenhum momento. E isso vai frustrando o Jó até o final. Então, assim, ele chega no 13 e fala assim: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os dias que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Quer dizer, ele está falando assim: os ímpios não querem nem conhecer o caminho do Senhor, que é todo-poderoso, para que nós o sirvamos e que nós, nos aproveitará que lhe façamos orações. Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Mas ele coloca assim: eu não estou querendo dizer que vou seguir os perversos para que eu tenha paz na minha vida. Não é isso. Longe de mim o conselho dos perversos, né? Eu só estou Você está em dizendo qual para vocês. versículo? Oi? Está em qual versículo? Eu estou em 16. Tá bom. Versículo 16. Então, assim, eu só estou dizendo para vocês, assim, de onde vem a prosperidade deles. De onde vem a... Não tem nada a ver com isso. Não tô seguindo a eles, entendeu? Mas, e aí, se eles pagam pelo que acontece na vida deles, se eles são afligidos porque são ímpios, por que que Faraó é tão rico, né? É isso que ele está dizendo. Por que que Faraó é tão rico? Por que que Porque o o sol nasce povo de para Mamon é todos. rico? O tempo é o mesmo para todo mundo, o sol nasce para todos, a oportunidade é igual para todo mundo. Não é porque ele é gentil que ele está roubando a sua riqueza. Se ele é rico, ele buscou isso. Se ele, lembrando da raiz da riqueza como produtividade, ele está sendo produtivo, Exatamente. sendo gentil. E daí? Vai, né? Então, ele diz isso, exatamente isso ele está dizendo no 15 e 16. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer as orações a ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, e é verdade. Mas eu não aceito o seu modo de pensar. Paciência, né, que você não aceita o modo de pensar. Entendeu? Mas o Sim. sol nasce para todo mundo, igual para todo mundo. Agora, o que ele não está É isso que entendendo é mas ele tá falando isso. O Jó tá falando assim: eu não aceito fazer como eles, entendeu? O sol nasce para todo mundo. Eu acredito que eles tenham prosperidade porque eles estão labutando para isso, mas não tem nada a ver com Deus, entendeu? Eles têm prosperidade porque eles estão lutando para ter prosperidade. Agora, não significa que por conta disso, porque eles têm paz, porque eles têm prosperidade, porque ninguém perturba eles, que eu vou seguir o conselho deles e não vou adorar a Deus, vou fugir do conselho de Deus. é Não, isso aí. eu vou continuar seguindo a Deus, vou continuar fazendo as coisas, mesmo eu não tendo paz. Mesmo eu não conseguindo dormir à noite, mesmo eu me coçando todo. Eu não estou Então, buscando. Ele começa falando: eu não estou buscando no homem resposta. Ele começa falando isso. Eu não estou. Você está me vendo buscar no homem resposta? Tá me vendo buscar? Não, eu não estou buscando no homem. Eu estou buscando em Deus. ainda é isso aí. Entendeu? Que o pecador receba castigo, está escrito aqui, ó. O bocão do sono. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bom? Como é que você está? Tudo em Quanto paz? tempo? Saudade de você por aqui. Olha só, vamos lá. O 17, eu vou ler do 17 ao 18. 17 até o 26, tá bom? Beleza. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes algum deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irritado com eles e os fez sofrer? Quando foi que ele os espalhou como a palha e como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai,
Mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo e que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas, se ele está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso, alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provarão um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Ele está falando exatamente sobre a prosperidade e sobre a riqueza. Ele está falando sobre merecimento ou não disso, independente ou não de você servir ou seguir a Deus. Exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Então, olha só, na raiz da palavra riqueza é prosperidade, ou é produtividade, ou seja, se você é produtivo, se você começa a empilhar resultado, você já é próspero. Você já está melhor hoje do que esteve ontem e amanhã estará melhor do que hoje. Independente de que tipo de ser humano você seja, certo? Então, lembre-se que a produtividade é para todos. O sol é igual para todos, o tempo é igual para todos, o nascer e o morrer é igualzinho para todos. Agora, para onde nós terra é vamos? para todo mundo. Exatamente. E Deus falou assim. Naquela época, né? Naquela época você não podia nem dizer assim, ah, mas é porque eu nasci pobre. Ah, é porque não, é porque você não produz, é porque você não planta, é porque. Principalmente naquela época. Não tinha como. Quando a gente pega aqui em Gênesis 1:26, eu vou pegar. Aqui. Pode deixar que eu pego aqui. Gênesis 1:26, ele diz assim. Oi, Joy. Como é que tá a sua mãe? Como é que tá todo mundo? Saudade. Aí ele diz, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, e que se pareçam conosco, e que parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, certo? E sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, criou parecidos com ele, criou o homem e a mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos e assim por diante. Então Deus nos fez, ele não falou assim, ó. Ele não falou assim, você que me segue dominará a terra. Você que me segue e que tem a mim como Deus, dominará a terra sobre as aves nos céus. Não, ele não fala isso, certo? Agora, ele fala, o desejo do seu coração, eu farei se você me seguir. Certo? Ele fala assim também, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, e eu sei os meus pensamentos que tenho a respeito de você, e eles são maiores do que os seus pensamentos. Aí sim, existem algumas coisas que estão só direcionadas para os filhos dele, e não para as suas criaturas. Mas o sol, o dominar os peixes, o total terror na terra, isso aí é para todo mundo, independente de ser gentil ou não. Entendeu? E a gente não percebe isso. Então, olha só, riqueza, grana, dinheiro é diferente. Dinheiro é diferente de riqueza. E isso não salva ninguém. A grana, ter muito ou pouco dinheiro, não salva ninguém. Entendeu? A gente precisa entender isso. A palavra de Deus não diz que é assim. Entendeu? Então, pare de se enganar e haja, e corra atrás daquilo que também os gentios correm. Porque Deus também diz na palavra dele assim, eu não faço o que o homem pode fazer. E o que o homem pode fazer é isso que ele mandou o homem fazer.
E você vê isso bem claro, Marcelo, quando você vê Deus escolhendo, Jesus, Deus, escolhendo as pessoas que vão trabalhar com ele, são pessoas que estão sempre trabalhando. Ele não pega ninguém deitado, descansando. Por exemplo, Davi estava lá cuidando de quem? Cuidando das ovelhas. Você pega lá a história de Moisés. Moisés estava ali, ó, pastoreando também. E aí, de repente, ele vê a sarça ardente. Aí você pega qualquer pessoa, você pega lá, ele estava trabalhando, estava moendo, estava. Você vê Eliseu estava cuidando lá dos bichos, aí chega Elias e fala assim: bora comigo, larga tudo aí e vamos. Ele larga tudo e vai, entendeu? Então, Deus não pega ninguém que está sem trabalhar. Você pega Pedro, Tiago, João, estavam fazendo o quê? Pescando. Então ele Tava vai lá e ralando. pega. Então ele vai lá e pega. Você pega Paulo. Paulo fazia o quê? Suas tendas. Então nenhum deles Exatamente. estava assim, ai, na hora que Deus vier, ai, na hora que Deus vier, ai, na hora que Deus vier. Na hora que Deus vier, você fica. Porque você E tá aí. isso é para tudo. Na empresa, a gente fala assim: na hora que eu for promovido, eu faço. Na vida, na hora que eu for pai, eu faço. Ah, na hora que eu for filho, eu vou. Na hora que eu for isso, eu faço. Porque você tem que honrar seu pai e sua mãe o tempo todo. Você tem que cuidar das pessoas o tempo todo. Você tem que. O tempo todo. É transbordar na vida das outras pessoas o tempo todo, o tempo todo, é todo o tempo, para sempre. Né? Ai, ai. Para sempre. Para sempre. Vamos lá. E aí você vê isso lá no 27, quando ele fala assim: vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis: onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura, não tende interrogado os que viajam, e não consideraste as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto e seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente elevado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os trovões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem. Assim como não tem número os que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. A minha diz assim, ó: meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Cara, é impressionante como Jó, ele dá uns tapas também, né? Ele não só recebe uns tapões, mas ele sabe muito bem responder, ele sabe muito bem se posicionar em relação ao sentimento e pensamento de integridade dele. E isso é muito extraordinário, isso é de se admirar, porque E eu qualquer um de nós, acredito que também talvez, começaria a duvidar, né? Mas ele exatamente, não. Eu acredito que o Espírito Santo está falando para ele assim: Jó, lembra de José, por favor, porque eu não aguento mais ouvir essa ladainha sua e dos seus amigos. é, Lembra aí de José? Aí ele começa a falar assim: é mesmo, olha só, Jó, Faraó é rico, tem poder e tal, e ele não me serve. É mesmo, Deus, olha só. Aí ele começa a associar e ele continua sem entender, né? Ele continua falando assim: não, Deus não tá falando comigo, Deus não tá falando comigo, o silêncio de Deus tá aí. talvez, Não, ele tá falando. Ele tá falando ali, ó, talvez, pra você. está falando com as circunstâncias, né? Está falando com cada um dos momentos que ele tem passado. Talvez o problema aí esteja na dor, talvez não. O problema aí está na dor, porque a dor ela vem e ela bate, ela massacra. Então você lembra dos momentos bons, você lembra das pessoas que você tem como referência que sofreram isso, você tem tudo isso, mas infelizmente a dor vem, dá uma cacetadinha e você fala assim, caraca,
Poxa vida, porque a dor é constante. A dor, quando é dor, uma mulher em trabalho de parto, estava conversando com a Bea hoje de manhã, que ela falou assim, nossa, ela estava tendo uma contração eles chamam de contração de treinamento, né? E aí ela estava tendo essa contração de treinamento, que a barriga toda endurece assim, e é massa, velho, você vê isso. Ela falou assim, poxa, se fosse só assim para ter o parto, seria muito interessante, seria facinho. E aí ela falou assim, aí eu perguntei para ela, mas como que é então o período? Porque é menos de 1 minuto de contração de treinamento. Aí eu falei, como é que é o período quando é a contração normal? Ela falou assim, quando a dilatação está muito grande, a contração ela é ininterrupta. Ela é ininterrupta, a dor é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, não tem mais pausa, não tem mais intervalo. Então é isso. É isso que Jó está sentindo. Ele está sentindo uma dor ininterrupta, né? Não tem pausa, não tem intervalo, é o tempo todo dor, dor, dor. E as coisas que traz a esperança, a gente não traz para a nossa cabeça o tempo todo. Esse é o grande defeito. Esse é o grande problema, que a gente não traz a memória o tempo todo para gerar equilíbrio. Isso que a gente precisa aprender a fazer todos os dias, o tempo E todo. você falando aí, assim, é uma coisa que é fato mesmo, porque, por exemplo, quando você vai falando aí, vem à memória algo que me traz tristeza. E, assim, na verdade, o que tem que vir à minha memória é algo que me traz alegria, que seria o Samuel, entendeu? Uhum. Só que vem à minha memória o que me traz tristeza, o que me traz dor, o que me traz... A gente busca na nossa memória aquilo que dói dentro da gente, aquilo que machuca dentro da gente, aquele sentimento poxa, né? E aí? E ali eu vejo o Espírito Santo falando para Jó assim, Jó, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, todo mundo passa por isso. E não é porque você está passando por esse período de dor, não é porque você está passando por essa aflição momentânea que você pecou, que você fez alguma coisa de errado, ou não. Você está passando para que haja aprendizado, porque eu te amo tanto que eu te quero perto de mim. E da forma que estava, você me conhecia, mas não da forma correta. E agora você está começando a entender, você está começando a lembrar de José, você está começando a lembrar de Moisés, você está começando a lembrar de Abraão. E é isso que é importante. Você Você está entender começando que a pensar no outro. Você está começando a pensar nos seus parceiros, nos seus colegas, nos seus amigos, e falar para eles, ei, sou eu, o Jozinho, lembra de mim? O é, Jozinho sou eu. quero que fique escrito toda a dor que eu passei para que as pessoas tenham um aprendizado a respeito do que eu passei e não tenham que passar pelo processo de dor como eu estou passando agora. Então, assim, ele já está pensando de uma forma diferente, agindo de uma forma diferente, né? E, e isso, olha, Deus é tão sábio, porque se a gente fala assim, os psicólogos falam isso com a gente no consultório, né? O psiquiatra fala isso com a gente no consultório, que toda vez que vier a memória a dor, que você traga um momento de alegria e que você tire um momento de tristeza, que você trabalhe. Mas Deus já falava isso no início do mundo, entendeu? Exatamente. Então eles aprenderam em Hoje algum em dia, lugar. para você ter ideia, hoje em dia, a coisa que mais está na moda é um negócio chamado PNL, que é Programação Neurolinguística. Está na moda hoje, que é você dizer para o seu cérebro aquilo que você precisa. É isso que a gente está falando. É dizer para o seu cérebro, é trazer à memória aquilo que te dá esperança. É você pensar positivamente. E Paulo, lá em Romanos 12:2, falava isso, né? Há muitos anos atrás ele já falava isso, ó, renovai a mente, né? Então, não se conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai pela renovação da sua mente. Então, é justamente você contar uma história diferente a respeito da sua vida, tirar o olhar para o ruim e colocar o olhar bom. O olhar bom é os aprendizados, o olhar bom é a jornada, o olhar bom cara, é muito desgraçado isso, entendeu? É muito ruim isso que eu estou passando, isso é muito, muito cabuloso isso que eu estou passando, isso me dói muito, mas eu estou conseguindo retirar disso tudo coisas extraordinárias que eu não aprenderia nunca. Eu não aprenderia a compartilhar com pessoas, eu não aprenderia a olhar para as pessoas da forma que Deus olha, eu verdadeiramente não seria quem eu sou.
Então, seja Você falar grato. assim, ah, Marcelo, você gostaria de passar por isso mais uma vez? Não, Se você não, pudesse voltar no tempo, você passaria por isso tudo? Não, 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 de jeito nenhum. de De jeito nenhum. jeito nenhum eu passaria por isso tudo. Mas passar por isso trouxe alguma coisa? Mesmo que dolorosa trouxe. Exatamente. Queria muito que trouxesse sem dor. Mas, de alguma forma, eu evitei que me trouxesse sem dor. De alguma forma, Eu eu não trabalhei. batalhei as guerras que eu precisava batalhar. Eu virei as costas para elas, eu fugi das guerras que se transformou numa grande bola de neve e eu preciso agora corrigir tudo que eu precisava corrigir. É a mesma coisa de você chegar, começar a abrir uma empresa e no dia seguinte você já quer ter sucesso, quer ter lucro, quer ter 1,5 milhão de clientes. Quer ter a mesma quantidade de clientes que aquele seu concorrente que está há 20 anos no mercado tem, você quer ter a mesma coisa. Ei, ele É, está há 20 anos no eu vejo processo. pessoas falando assim, ah, por que fulano, Beltrano, não sei o quê, tem não sei quantos seguidores no Instagram, tem não sei quantos seguidores no YouTube, tem não sei quantos seguidores, se eles não falam nada que seja produtivo, que não seja, não é produtivo para você, não é interessante para você, não tá dentro da sua linha de pensamento, não tá dentro do seu. E outra coisa, quanto tempo ele tá ali? O que ele tá fazendo? Para de olhar para o problema de uma maneira assim negativa, olha para o problema de uma maneira positiva. É você olhar e falar assim, tá, e o que ele faz de diferente que traz isso de benefício para ele? Dentro do problema que eu estou passando, o que isso vai trazer de transformação e de benefício para a minha vida hoje, dentro dessa pandemia que a gente está passando, o que isso traz de solução para a nossa vida, de transformação para a nossa vida, né? O que trouxe de resultado bom para a nossa vida, né? A aproximação daqueles que estão com você todos os dias e que você não via ou até mesmo ignorava, a saudade e a necessidade de usar a internet como via, como canal de falar, porque eu sempre tive, eu sempre tenho, e aí nunca me importei. E agora que é difícil de ter, eu me importo, então eu tô aqui correndo atrás, tete a tete, o falar mais a palavra de Deus. De todos os problemas que eu tenho passado, uma coisa que eu vejo que me trouxe mais é isso aqui, ó, falar da palavra de Deus todos os dias. Entendeu? Para as pessoas, todos os dias, de Viver a domingo a palavra de domingo. Deus todos os dias, exatamente. De domingo a Qual é o domingo. desafio de hoje, Cláudia? Você pensou em alguma coisa? Sim, eu vejo exatamente isso que a gente está falando agora. É trazer o que está te trazendo de benefício. O que está te trazendo de. Como o Jó coloca assim, para de olhar para a terra do outro, para de olhar para o terreno do outro, o que está mais verde lá, mas olha para o seu terreno, entendeu? O que está começando a crescer e começa a molhar. Começa a molhar o que está crescendo, sabe? De toda a dor que eu estou passando, de todos os problemas que eu estou passando, a minha união com a minha mãe melhorou, meu relacionamento com ela melhorou muito, entendeu? Muito mesmo. Eu tenho ainda, mas estou trabalhando nisso, uma dificuldade muito grande de perdoar as pessoas, de me perdoar pelas coisas. Eu tenho dificuldade de me perdoar, que dirá perdoar o outro, entendeu? Pelas coisas que o outro fez, que o outro faz. E isso tem sido trabalhado muito forte na minha vida, entendeu? Eu tô hoje melhor do que ontem. Eu não vou dizer que eu tô 100%, porque seria uma grande mentira, né? Mas eu tenho trabalhado isso sobre perdoar. Eu tenho sentido que eu me enfezo menos com as coisas, eu brigo menos com as coisas, entendeu? Porque eu tolero mais as coisas porque eu acho que existem coisas mais importantes no mundo do que bobagem, do que besteira, né? Coisas que a gente acha importante, coisas que a gente acredita que as pessoas deveriam fazer daquela forma, daquele jeito. Hoje eu tolero porque existem coisas mais importantes. Sim. Então, o que está germinando aí e você não está dando atenção? Começa a regar. Essa é a tarefa. Rega o que está germinando aí e você não está dando atenção. Foca no hoje, foca no que você tem, esquece a grama do vizinho e rega a sua.
É E isso? você vê Jó isso, você vê Jó fazendo isso, sabe? Jó tá começando a focar no hoje, ele começa falando exatamente isso. Ele fala assim, gente, eu não tenho pecado, pronto, passado acabou, e eu não tenho pecado, e eu preciso que a minha dor seja anotada para que as pessoas no futuro não passem pela dor que eu estou passando, em que cresçam e que germinem como eu estou começando a germinar, e ele começa a entender que não é porque eu estou passando por problema que eu sou uma pessoa ruim. Então está trazendo a Jó aí entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Então ele precisa continuar regando isso aí. Porque se a gente não rega, morre. Então o que você precisa regar aí na sua vida para não morrer? Aquele Morrer. sentimento que está começando a crescer É dentro de muito importante você. isso que você está falando, porque tudo aquilo que a gente foca, no que a gente foca, cresce. E a gente sempre produz resultados. Sempre na nossa vida nós produzimos resultados. Esses resultados podem ser empilhados como resultados positivos ou empilhados como resultados negativos que geram barreiras, bloqueios que não nos deixam alcançar nossos resultados. Então, em tudo que você foca, ele cresce. Agora, de repente, você está focando na grama do vizinho, por isso que ela está crescendo. Foca na sua grama, pô. Para de focar na grama do vizinho, que você Tá está regando a grama do regando a vizinho. grama dele. Entendeu? Então pare de se enganar e regue a sua. Tá joia? Claudinha, oração para a gente encerrar em nome de Jesus, que eu acho que está acabando nosso tempo. Tá, faltam 10 minutos. Senhor, continuo na tua presença, Pai amado, pedindo que, em nome de Jesus Cristo, que saia da nossa memória aquilo que é resultado negativo. Todos os medos, traumas, eu estava falando hoje, Senhor, de manhã, a respeito disso, sobre os problemas que eu passei, que me trouxeram medos, me trouxeram traumas, me trouxeram coisas negativas na minha vida, e que eu preciso trabalhar para que isso não finque raiz dentro do meu coração. E traz à nossa memória aquilo que está florescendo dentro da gente, mesmo germinando, mesmo que seja pequenininho, e que são resultados positivos, para que possamos, Senhor, começar a regar esses resultados positivos, que possamos começar a trabalhar em cima desses resultados positivos, para que haja crescimento. E quando chegar a uma estatura correta, como o Senhor fala sobre o trigo e o joio, que a gente consiga, Senhor, arrancar aqueles resultados negativos, o medo, a frustração, a angústia que nos trouxe naquele tempo de tribulação, arrancar e jogar fora e dizer assim, não me importa o que me trouxe de ruim, porque eu sei o que me trouxe verdadeiramente de bom. E que isso cresça e fique arraigado dentro do nosso coração, na nossa vida e na vida de cada um que está aqui neste momento, Senhor, ouvindo a tua palavra. Ô Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja, Pai amado, crescimento espiritual, que haja intimidade verdadeira com Deus todos os dias, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entender e querer verdadeiramente que o nosso propósito, que a nossa vida esteja em primeiro lugar, sempre olhar para o Senhor e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Olha, Nádia. O sol entrar, o dia já raiou. Eu estou me lançando Galerinha, como cantor nas mídias sociais. O rei amanhã, da meio-dia e glória 5, está direto do trono, ok? Nós continuamos falando sobre Jó, Jó 22. E aí, dá uma lida, pega suas perguntas, lança aqui nos comentários para a gente estar preparado para amanhã, hein? Vem com a gente. Beijo Até no amanhã, coração. meio-dia e 5. Até amanhã. Deixa o sol Encerrando aí com uma canção do Marcelo Acácio, que vai se lançar como cantor. já raiou. O Rei da Glória está neste lugar. E o medo Amém. de luz se esvai nas ondas do seu grande amor. A dor se